Espaço Saúde. Hoje o nosso entrevistado é o médico pediatra Rui de Paiva, que também é especialista em pediatria e mestre em saúde pública. Olá, doutor Rui. Olá, uma saudação especial à audiência do Espaço Saúde. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, nessa época do ano, que assim, de inverno, geralmente as pessoas têm mais problemas respiratórios, tal, por conta do ar. Com as crianças, isso se agrava, aumenta o número de crianças com problemas respiratórios ou algumas apresentam esses sintomas nesse período? Não, acontece exatamente o mesmo problema. Os períodos de outono e principalmente inverno são períodos mais propensos às infecções respiratórias. As crianças são vítimas particulares desse tipo de infecção. Então, sim, aumenta o número de infecções respiratórias, que são gripes, resfriados, tosses. São muitas famílias de vírus que causam esse tipo de infecção. Nos últimos vários anos, a gente tem se preocupado muito com uma família especificamente, que é a família influenza, que é essa que tem a vacina, né? Porque é essa família que causa os problemas respiratórios mais intensos, mais fortes, mais graves, vamos dizer assim, podendo chegar algumas vezes até a morte, tanto de crianças quanto de adultos. E aí, assim, a influenza que o senhor falou, ela é detectada logo no nascimento? Não, ela acontece exatamente como um quadro. Vamos diferenciar uma coisa aqui. Sempre que tem uma infecção respiratória, no nosso cotidiano, as pessoas falam, está com gripe, né? Mas gripe é um quadro específico causado pelo vírus influenza, né? As outras infecções respiratórias, resfriado, que é só o corrimento do nariz, uma faringite, que é aquela tosse com a garganta raspando, etc., elas parecem gripe, mas não são. E normalmente são muito menos intensas do que a gripe, muito menos graves, né? Então, gripe especificamente é a infecção pela família de vírus chamada influenza. Mas a manifestação, principalmente a manifestação inicial, que é a sua pergunta, Clara, ela é muito parecida, porque todas essas doenças, ou quase todas, começam com febre, nariz escorrendo, a garganta raspando, depois tosse. A diferença é que a gripe começa com um mal-estar muito forte, vai dar sintomas muito intensos e vão durar esses sintomas muitos dias. Na prática, é fácil das pessoas entenderem. Quase todo ano tem um surto de gripe que ganha um nome, a gripe ganha um apelido, né? Então, essa que ganha o apelido, porque derruba, não mata, mas derruba, essa que ganha o apelido normalmente é a influenza, né? Essa normalmente é a influenza. Curiosamente, esse ano, as mães, inclusive, perceberam isso com muita clareza, a gente começou um surto de gripe muito antes do outono. Já por volta do final de março, começo de abril, a gente estava tendo um surto importante de gripe que se estendeu por várias semanas. As UPAs ficaram lotadas. Isso seria por conta do calor, que foi muito intenso? Ou Provavelmente porque circulou um tipo de vírus que a gente não tinha defesa. Provavelmente, né, foi o H1N1 que fez esse estrago todo, e as pessoas estavam sem defesas, então ele causa esse surto muito rápido, digamos assim, se espalha com muita rapidez. E finalmente, também, assim como o inverno ainda não acabou, mas esse surto finalmente também já cedeu. Todo mundo se lembra que, num determinado momento, inclusive, acabaram as vacinas, porque todo mundo acorreu para a procura de vacina e nem tinha. Nas clínicas que estavam vacinando, as filas eram enormes. Enormes, exatamente. Então, aquele momento foi o auge do surto e depois esse surto cedeu. O que aconteceu foi um surto de gripe, né? Uma infecção pelo vírus influenza, cujo começo é esse que a gente já falou. Entendi. Nesse período de ar muito seco,
Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas ela quer saber se tem alguma contraindicação no uso excessivo de Sorine, porque ela fala que esse período as pessoas usam, as crianças, eu acredito que ela tenha criança que usa muito Sorine, se tem alguma contraindicação. Olha, esse medicamento, isso é um medicamento, né, que ele é composto de soro fisiológico e um outro fármaco chamado cloreto de benzalcônio. É uma associação de duas coisas. Vários medicamentos têm essa associação dessas duas coisas. Para aquelas pessoas que usam muito porque querem apenas umedecer a mucosa do nariz ou lavar o nariz da criança com mais frequência, elas podem usar apenas o soro fisiológico isoladamente, que é vendido nas farmácias, esse soro que usa para fazer a inalação. Entendi. Pode usar aquilo puro para instilar no nariz. No nariz. Inclusive nesses momentos de ar muito seco, para quem precisa, né? Muitas pessoas não acusam nenhum tipo de alteração. Alguns ficam com a mucosa muito seca, então umedece um pouco com soro fisiológico. Entendi. Uma outra pergunta que nos veio, que chegou até nós, foi a questão do uso de mamadeira e chupetas. E chupetas. Bom, já percebi que eu acho que ele não é muito a favor. Nós estamos gravando o programa no dia do pediatra, né? Olha, parabéns, doutor. E os pediatras não gostam de mamadeiras e chupetas, né? E não gostam por uma questão muito específica. Eu explico rapidamente para a pessoa que fez a pergunta e, obviamente, para todos. A promoção exagerada de bicos, chupetas e mamadeiras foi responsável, no mundo inteiro e no nosso país não foi diferente, por uma epidemia brutal de desmame precoce. Desmamar as crianças precocemente significa que as crianças perderam, em primeiro lugar, o alimento da espécie, o melhor alimento que tem para qualquer bebê no mundo, em qualquer lugar do mundo, que é o leite da própria mãe. Em segundo lugar, perderam o alimento que defende a criança de outras doenças. Então, é um conhecimento já totalmente estabelecido, científico, que crianças que mamam adoecem menos e, quando adoecem, se recuperam mais rapidamente. Você raramente, na prática é isso aqui, raramente haverá uma criança de peito internada no hospital com pneumonia, etc. Uma criança de mamadeira já não é a mesma coisa. Então, o uso de mamadeiras, bicos e chupetas, mesmo para aquela criança que ainda mama no peito, também é uma situação comprovada que, na presença de bicos e chupetas, o desmame ocorre mais rapidamente, né, ocorre antes do que deveria, porque esses elementos ajudam a confundir a criança. E quando a criança faz aleitamento misto, que é mamadeira e peito, ocorre o que se chama a confusão de bicos. A criança fica muito confusa em relação a como pegar o bico da chupeta, da mamadeira, como pegar o bico do peito. Por isso que às vezes há essa rejeição. E ela acaba rejeitando o peito, exatamente isso. Então, também contribui para o desmame precoce. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou dar só uma mamadeira à noite para ajudar. Essa mamadeira à noite não ajuda, ela só atrapalha. Até porque esse choro que os bebês produzem no período noturno não é fome. Nenhum bebê que mama no peito passa fome, não é? É bom saber disso. Então, esse é um conhecimento importante. Essa história do leite fraco ou do leite pouco é uma lenda. A mulher, para produzir um leite fraco, ela precisa estar brutalmente desnutrida e adoecida. Porque enquanto ela não tiver, o organismo da mãe, ele vai retirando da própria mãe, ainda que ela não coma, né, todos os componentes necessários para fazer um leite de primeira qualidade. Então, a natureza protege o filhote, o nosso filhote. Então, a mãe precisa estar numa condição de saúde muito precária, uma condição nutricional muito precária, para ter pouco leite ou leite fraco. Isso entraria, no caso, as mães, por exemplo, que são dependentes químicas? As mães que são dependentes químicas e estão muito depauperadas, sim, entrariam exatamente nessa situação. E a dependência química tem uma outra situação, que é, obviamente, a droga que é utilizada também passa para o leite e pode passar para o bebê. Então,
São duas coisas distintas, mas sim, a resposta é sim. Entendi. E ainda nessa continuação da alimentação do bebê, tem uma idade, qual a idade aconselhada para poder comer a papinha? Hoje isso é muito estabelecido e também é muito fácil das pessoas entenderem essa situação. Você vai percebendo claramente quando o bebê começa a ficar pronto para comer a papinha. E eu já vou falar que a comidinha não é a papinha, né? O desenvolvimento do bebê rapidamente no primeiro semestre de vida é assim. Primeiro ele consegue segurar o pescocinho, virar de lado, acompanha com os olhos, segura a cabeça, vira para procurar a mãe. Depois ele começa a controlar as mãos, que é o momento que eles começam a pôr a mão na boca, lá pelo 3,5, 4 meses e meio, né? Dos 3 aos 4 meses, 4 meses e meio. Aí as mães querem tirar porque acham que o bebê vai acostumar a chupar o dedo, então fica pondo luvinha, já não adianta, ele vai pôr a mão na boca. E é esse momento daí para frente que ele começa a prestar muita atenção, porque agora ele não fica mais deitado, ele quer ficar no colo sentadinho, ele já senta no colo. Ele começa a prestar muita atenção em tudo que a mãe faz, o pai faz, o que a mãe bebe, o que a mãe come, e ele começa a ficar olhando com uma cara de me dá um pedaço aí. Tipo, né? televisão de cachorro. Tipo, me dá um pedaço, exatamente. Isso aí, normalmente, o bebê está entre o 5º e o 6º mês de vida nesse momento. Esse é o momento que a gente vai começar a alimentar a criança, então, porque ele está pronto, inclusive do ponto de vista do sistema digestivo dele, ou digestório, como é o nome hoje, ele está pronto para se alimentar. É por isso que a gente fala leite materno exclusivo até o 6º mês, e do 6º mês em diante, leite materno mais comida. Não a papinha. Não papinha, porque se você faz, você pode pôr muitas coisas nutricionalmente boas numa papinha. Aí você põe tudo aquilo dentro do liquidificador e bate. Aquilo fica com o gosto do quê? Então você está ensinando a criança a comer algo que ela só vai comer naquele período, não é? É preferível que se ensine a criança, isso eu faço parte de uma ala da pediatria que desde sempre adotou essa tese, né? Você tem que ensinar a criança a comer algo que é saudável desde o começo. O que é saudável na nossa dieta? Nossa dieta é espetacular. Feijão, arroz, legumes, verduras, carne, leite, frango, ovo, peixe, frutas. Uma dieta completa, não falta nada, né? O leite é o leite materno e o resto da dieta você vai dar processado, né, ou semi-processado no garfo, né? Amassadinho, tá certo? Como as avós faziam bem antes do liquidificador, né? De existir o liquidificador. Entendi. Então você põe a comidinha no prato, né? Uma comidinha saudável, não é miojo com salsicha, né? Não é, tá certo? E você amassa aquilo com o garfo para ajudar o bebê a mastigar. Vai ter um pouquinho de trabalho, porque vai amassar. Mas tudo então separadinho. Então, quando você dá o alimento para o bebê, ele aprende o gosto, a consistência, a textura, o sabor de cada alimento. Ele aprende a comer. Com 2 anos de idade, você dá qualquer coisa para essa criança, ela come. Se você deu papinha, ela muitas vezes não consegue sair da papinha. Entendi. Nem a mastigar, ela não aprende. E a questão dos temperos, doutor, assim, tem algum específico, assim, para usar nesse período? O único tempero que a gente tem que se preocupar na dieta da criança é o sal. O brasileiro come muito sal. A gente come de 2 a 3 vezes a recomendação diária da Organização Mundial da Saúde em sal, né? Se a recomendação são 4, 6 gramas por dia, nós comemos o dobro ou o triplo. Né? Também não é verdade que o bebê não pode comer sal. Então faz aquela papinha de batata com chuchu cozida em água sem sal. Ninguém gosta disso. Vai ser a criança que vai comer, né? Não é? O bebê não é doente, ele é bebê. Então ele pode comer sal. Ele só não pode comer como nós não podemos comer sal em excesso. Então, se acertar a quantidade de sal na comida nossa, é a mesma quantidade de sal para o bebê, tá certo?
mas é pouco, não é o que a gente normalmente usa. Então, fora o sal, não há nada a temer. Não há nada a temer, porque assim, mas os nordestinos usam cominho, coentro na comida, não tem problema nenhum, são ervas. A cebola, o alho, o cheiro verde, etc. São ervas, são vegetais, são coisas naturais usadas como temperos há milênios. Então, não há nenhum problema, cada casa vai usar o tempero que é da sua cultura. Se você é gaúcho, você usa um tempero, se você é nordestino, você usa outro tempero, se você mora no sudeste, de outra forma, mas enfim, esses temperos, exceto sal e, obviamente, pimenta, o resto sem nenhum problema. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Estamos de volta com o médico pediatra Rui de Paiva. Doutor, eu queria saber se a gente estava falando sobre a questão das doenças respiratórias, né? De um ano para o outro, o vírus muda. Aí, quem vacina, por exemplo, esse ano que vem tem que tomar uma outra vacina. A vacina, ela dá uma durabilidade de um ano? Ou por conta do vírus mesmo? Não, por conta da mudança do vírus, exatamente. Esse vírus é um vírus muito esperto, muito difícil de lidar. E é um vírus que se transforma, ele muda todo ano. Para as pessoas terem uma ideia, esse vírus que a gente teve aquela pandemia, né, que é uma epidemia no mundo inteiro há 4 anos atrás, que foi um tipo de H1N1, esse vírus ele tem pedaços de vírus influenza de aves, pedaços de vírus influenza de porcos e pedaços de vírus influenza de humanos. Ele é uma mistura, né, para as pessoas terem um pouco uma ideia como é que ele vai mudando com o tempo, né? E então por isso que precisa vacinar todo ano, porque os vírus ficam diferentes, é a mesma família. Mas é como se tivesse um primo novo a cada ano, mais ou menos assim, e para esse primo que se vacina. Cada ano vem mais resistente também, cada vez se você fizer a mesma vacina, você vai ficar a mesma vacina. Todo ano você não fica defendido contra esses primos novos, não é? Então você acaba não resultando em nada vacinar com a mesma vacina. Por isso que todo ano a vacina repito, é contra a mesma família, mas é um outro vírus da mesma família. Entendi. E nessa questão de mudança de ar, de clima, isso influencia realmente na predisposição de doenças respiratórias? As pessoas falam na situação de famosa friagem, abriu a geladeira, pisou sem chinelo no chão e tal. Isso, na verdade, não tem nenhuma influência, é mito, né? Tomou gelado, ficou com dor de garganta. Se isso fosse uma verdade, os países frios, como é que fariam, né? São países que têm invernos de neve durante meses. As pessoas ficariam todas com dor de garganta durante meses, não é? Então isso é uma lenda, é muito mais uma coincidência do que outra coisa. Agora, por que os vírus circulam, determinados vírus respiratórios circulam mais nos meses frios? Principalmente porque
nos meses frios, os ambientes, a gente fica em ambientes mais fechados, não é? Entendi. E isso facilita a transmissão respiratória. Vamos até esclarecer uma coisa aqui. A gente fala assim, o vírus está no ar. O vírus está no ar, mas ele não voa, certo? Precisa esclarecer, não tem... Ele não voa daqui lá para o final do corredor. Ele passa de pessoas para pessoas. Onde é que está o vírus? O vírus está no nosso aparelho respiratório. Então, quando eu tusso ou quando eu espirro, eu jogo o vírus no ar naquele momento. E a pessoa que está muito perto de mim pode se contaminar naquele momento. Depois aquilo cai, né? Entendi. Ou então se passa o vento e leva ali para... Mas não eu tuço aqui no começo da quadra e lá no outro quarteirão a outra pessoa se contamina pelo meu vírus. Isso não. Ele vai pulando de pessoa para pessoa, né? Dessa forma que eu disse. Aí alguém vai falar assim, e o que a mão tem a ver com isso? É porque o grande transmissor, na verdade, é a mão, as mãos. Por quê? Porque nós tossimos ou espirramos, não é? E contaminamos a nossa mão. Depois nós fazemos carinho na criança, cumprimentamos as outras pessoas com aquela mão contaminada. Contaminamos o outro, que logo em seguida vai num gesto, vai passar a mão na boca, vai coçar e vai se contaminar. E aí vai vai contaminar a propagando. mucosa. E é assim que ele vai pulando, então, a transmissão aérea ou pelas mãos e ele vai pulando de uma pessoa para outra. Entendi. O que me dá a chance de dizer também o seguinte, é por isso que lá, há 4 anos atrás, além da epidemia, houve uma epidemia de consumo de álcool gel, não é? Porque todo mundo queria passar álcool gel nas mãos. O grande anticontágio das mãos não é o álcool gel, é a torneira com água e sabonete. Muito mais, o álcool gel é assim, é um remendo para quando a gente não tem a água e o sabão, não é? Então, em qualquer lugar, escolas, casa, etc., lavar as mãos. Lavar as mãos. E o uso da máscara, nesse caso, ela é eficaz? Ela não é eficaz porque você precisaria de uma máscara específica que as pessoas só viram em filmes, que são máscaras que seguram os vírus. Os vírus são muito pequenos, muito microscópicos. Então, essas máscaras de uso comum, máscaras cirúrgicas, máscaras de pintor, etc., nenhuma delas tem uma porosidade tão pequena a ponto de segurar o vírus. Então, o uso da máscara, ele só ajuda nessa hora que a pessoa tosse para segurar as secreções, mas não que ela vá conter o vírus, ela não tem essa capacidade. Se a gente põe a máscara no doente, para evitar que ele fique jogando para o ar, entendeu? Mas o vírus passa pela máscara. Entendi. Muito bem. Doutor, tem uma mãe que ela mandou, eu acho que é uma dúvida que ela tem, tal, ela quer saber o seguinte, diz que desde que começou o período agora da estação mais fria do inverno, que o filho dela ela percebeu que a criança acorda com tipo como se tivesse com uma conjuntivite. E ela fala que durante o dia ela não apresenta nenhum sinal como se tivesse com os olhos irritados, não. Então ela ficou meio nessa e quer saber como que ela pode cuidar. Pela descrição é difícil a gente falar assim sem ver a criança, não é? Mas pela descrição, ela está tendo uma conjuntivite viral, que se chama. Então, em princípio, apenas limpar os olhinhos com água limpa, água fervida e mais nada além disso. É que as pessoas normalmente acham que conjuntivite é só aquela que o olho fica muito vermelho, muito inchado, que é uma conjuntivite epidêmica, que se chama, né? Causada por um determinado tipo de vírus. Vários outros vírus podem dar conjuntivite muito mais discretas do que aquela, né? Que possivelmente seja o caso dessa criança. Tem a ver com o que nós falamos, inverno, maior circulação de vírus e determinados vírus que dão, além de sintoma respiratório, também uma conjuntivite mais leve. Mas chega a ser assim,
grave, não? É uma coisa mais leve? Não, não é uma coisa grave, é uma coisa transitória, são apenas cuidados gerais de manutenção, limpeza e normalmente retrocede sem precisar de usar nenhum tipo de medicamento. Entendi. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência na maternidade, que o senhor falou que também trabalha na maternidade. Trabalho no alojamento conjunto da maternidade. Eu acho que a experiência é uma experiência, eu já disse que hoje é o dia do pediatra, né? É uma experiência que me orgulha muito, porque junto com os colegas, doutora Lúcia Lago, doutor José Luiz Aranha, com a colaboração de todo o corpo de enfermagem da maternidade, que é bastante grande, né? São meninas muito entusiasmadas e dedicadas àquilo. Nós temos feito lá um trabalho bastante convincente, um trabalho bastante qualificado tecnicamente. Doutora Aranha, doutora Lúcia são pessoas absolutamente qualificadas, com treinamento de pessoal, etc. E tudo objetivando fazer com que exatamente tudo que nós conversamos aqui tenha um pouco lá, né? Que esses primeiros dias de vida da criança, a criança fica conosco de 48 a 72 horas na maternidade, crianças e mães. Então, que as mães saiam de lá confiantes, amamentando os seus bebês, entendendo a importância disso, que as mães saiam de lá confiantes para conseguir estabelecer um vínculo com o seu bebê, um vínculo afetivo que começa imediatamente logo após o nascimento. Todos os nossos bebês são colocados em contato com a mãe imediatamente após o nascimento, né? Como rezam todas as normas aí de uma maternidade do século XXI. Né? Então, os bebês são colocados, é favorecido o contato, ficam com as mães desde o nascimento, ficam no quarto com as mães, e todo o trabalho do pessoal é para favorecer esse contato constante e precoce da mãe com o bebê e, indiretamente, favorecer o aleitamento materno. A gente quer garantir que um começo de vida, né, absolutamente saudável se continue, se perpetue para uma vida também inteiramente saudável. Tem alguns, assim, as mães de primeira viagem, tem muitas perguntas, muitas dúvidas, eu acho que não deixa muito ele de cabelo em pé, não, porque ele está ainda ainda tem bastante cabelo na cabeça, bastante cabeludo. As mães de primeira viagem são os nossos alvos preferidos, né? Porque eu acho que a gente desenvolveu, brasileiros, né, nós desenvolvemos uma forma de criar bebês que está um pouco problemática. Não é? Se criaram muitos tabus em torno da criação dos bebês e uma visão sempre muito doentia, no sentido assim, de que tudo que acontece com o bebê é problema, é doença. Entendi. Né? Então, os bebês, as mães são condenadas a não comer isso, não comer aquilo, não comer aquele outro, porque não pode, porque dá cólica no bebê, porque isso vai dar problema para o bebê. Os bebês tomam remédios absolutamente sem necessidade. Quando não tem necessidade de remédio nenhum, as pessoas acham que tem que dar vitaminas para os bebês, então estão sempre tomando algum remédio, e estão sempre sendo medicados. Eu digo, as avós contribuem bastante. Eu digo sempre que eu passei, esse ano faço 37 anos de formado. Eu mais tirei remédio do que receitei. Entendeu? Mais disse esse você para, esse você para e esse você para, do que disse esse você dá, não é? Na minha vida profissional. Isso é uma coisa muito ruim, porque a gente desloca para o medicamento uma expectativa que absolutamente o medicamento não vai poder cumprir, não é? Então, se eu faço uma alimentação errada, não adianta eu dar vitamina. Se eu faço uma alimentação correta, não precisa dar vitamina. As vitaminas estão na alimentação. Então, essa ideia de dar vitaminas, né? E eu estou me referindo aqui, não estou me referindo a prematuros, não estou me referindo a crianças em situações especiais, né? Essa ideia de dar medicamentos para as crianças é uma ideia que criou muitos problemas, né? Cria até hoje. Além disso, é essa questão da dieta, né? Eu já dei o exemplo
Por exemplo, existe um tabu que as mulheres que recém deram à luz não podem comer carne de porco, não é? Porque dá infecção nos pontos. Esse é o que a gente ouve todo dia. Não existe absolutamente nenhuma razão para isso, né? Os pontos se infeccionam por outros motivos e não por aquilo que você come. Além do mais, há países em que a carne de porco faz parte da dieta do dia a dia e nem por isso as mulheres deixam de comer, né? Só para ilustrar aqui o nosso... Outra questão comum, nós dizemos numa ilha, é frequente que as pessoas digam que não pode dar peixe de couro, só pode dar peixe de escama para a criança, ou vice-versa, né? Por uma razão ou outra, que também são lendas, enfim. Essas coisas todas complicam muito a vida das mães sem necessidade absolutamente nenhuma, sem nenhum resultado prático na vida da criança. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção na criança, menos nos remédios, né? Prestar mais atenção naquilo que a gente faz, na maneira como a gente cria, nos afetos que a gente dedica a essa criança, do que nos remédios que a gente dá ou nas vitaminas que a gente possa, de alguma forma, fornecer para eles via medicamentosa, né? Não sei, acho que isso era uma coisa que a gente precisaria até um dia discutir com mais detalhes. Entendi. Muito, assim, muito esclarecedor, e a gente chega agora com esse esclarecimento, essa entrevista do Dr. Rui no Dia do Pediatra. Parabéns a todos os pediatras, eu acho uma profissão linda, acho mesmo. Eu também. Doutor, deixo as suas considerações finais para encerramento do programa. Não, eu quero agradecer, evidentemente, quero aproveitar e parabenizar todos os meus colegas pediatras, né? Ainda hoje encaminhei para alguns um desenhinho com uma mão de criança que estava escrevendo assim, que parabéns para os pediatras, é a profissão mais bonita do mundo, porque cuida, né, das crianças e de filhos dos outros que nem filhos seus não são. E aí, entre parênteses, escreveria assim, ou são, né? Pois é. Então, parabéns aos colegas que se dedicam, né, às crianças em todos os dias dos seus dias de vida profissional. E agradecer, obviamente, a atenção de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa, e em outras oportunidades, se houver, a gente aprofunda mais qualquer tema que seja do agrado de vocês. Tudo bem, muito obrigada, doutor. E nós aqui agradecemos, e em uma outra oportunidade o senhor está convidado. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima semana.